Olá a todos, Shalom Aleichem, paz esteja sobre vocês, aqui quem fala é o Evandro e vamos iniciar mais um dos nossos vídeos aqui do nosso canal Só Mais Um Cara Falando em Religião, e o assunto de hoje é relacionado à bênção ou promessa feita a Abraão. Deus ele fez uma promessa a Abraão dizendo que por meio de sua descendência ou de sua semente todas as famílias e nações da terra seriam abençoadas. E o assunto que hoje a gente vai abordar é sobre a aplicação que Paulo fez desse mesmo tema em Gálatas capítulo 3, versículo 16, onde ele aborda a mesma ideia da promessa de Abraão e ele se refere à descendência de Abraão como um único indivíduo, trazendo então uma leitura totalmente distinta, totalmente alheia do significado original da Torá. Que a Torá, quando ela trata da descendência de Abraão, ela fala sobre os que seria depois chamados de filhos de Jacó ou das 12 tribos de Israel. Ou seja, então, é claríssimo de que quando a Torá se refere à descendência de Abraão, ela se refere a um grupo de indivíduos, ou seja, a muitos e muitos descendentes. Assim como em outros locais, Deus mesmo fala que para Abraão ele contar o pó da terra, olhar as estrelas dos céus, ele dá exemplos quantitativos. Então, quando ele faz isso, ele diz assim, olha para as estrelas do céu, olha para a areia do mar, se você conseguir contá-las, assim será a vossa descendência. Então, a primeira coisa que eu vou estar fazendo é lendo como Paulo aplicou esse versículo no seu livro de Gálatas. Ele fala o seguinte: irmãos, como homem falo, se a aliança de um homem for confirmada, ninguém a anula nem a acrescenta. Isso aqui ele se refere ao próprio Abraão, porque ele vai introduzir a ideia do Abraão e da promessa que ele recebeu. Então no versículo 16 vai estar escrito: ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz e as descendências, como falando de muitas, mas como de uma só ou de um só, e a tua descendência, que é Cristo. Então Paulo, o que ele faz? Ele interpreta a descendência de Abraão como um único indivíduo, e ele, além disso, ele aplica a Jesus. Paulo, então, o que ele está fazendo? Além de... existe aqui também um problema no próprio conhecimento da língua hebraica, porque Zera, a palavra composta pelas letras Zain, Resh e Ain, ela sempre se refere a um coletivo. Não existe Zera ser aplicada no singular, por exemplo. Sempre vai ser plural, entende? Quando se refere, por exemplo, Zera a Avraham, a semente de Abraão, sempre vai se referir a um grupo de pessoas, ou seja, aos filhos de Israel. Então tu não vai encontrar Zeraim na Torá, entende? Se referindo a descendência de alguém. Sempre vai ser Zera. Então, o Paulo aqui ele comete não apenas um equívoco, um erro em questão da língua hebraica, mas também ele distorce completamente o significado original do texto que a gente encontra nas passagens que a gente comentou. Por exemplo, no Gênesis 22, 18. Então, esse é um dos problemas. A gente vai estar falando também agora das passagens onde Deus, ele tratando da promessa a Abraão, ele trata de exemplos quantitativos, ou seja, ele vai fazer com que Abraão tenha exemplos múltiplos da realidade, por exemplo, como as estrelas dos céus, que não são uma coisa só, a areia do mar, que não é uma coisa só, e assim por diante, ou o pó da terra, que não é uma coisa só, mas sim composta por milhares e bilhões de indivíduos, por assim dizer. Então, a gente vai encontrar em Gênesis capítulo 13, versículo 16, o seguinte, ó: Vesamti et zariaha kafar haaretz asher im yuhal ish liminot et afar haaretz gam zariaha imane. Então ele diz assim: e farei a tua descendência como o pó da terra, de modo que, se alguém puder contar o pó da terra, então será também contada a tua descendência. Então aqui, mais uma vez, é aplicado a descendência no exemplo de múltiplas pessoas, e não de um único indivíduo.
outro texto que a gente encontra. Gênesis capítulo 15, versículo 5. Vayotze oto hahutza vaomer habet na hashamayma usfor hakohavim et tuhal lispor otam vaomer lo kor ihiezariaha. Então está escrito: então o levou para fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se a podes contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. Mais uma vez um exemplo múltiplo. Ou seja, a descendência de Abraão não é uma única pessoa, não é uma coisa que se resume a um indivíduo, mas sim uma multidão de pessoas. Uma outra coisa que eu comentei no vídeo anterior é que o Novo Testamento, ou o cristianismo, ele busca trazer uma nova perspectiva filosófica. Ele tenta introduzir um novo pensamento na mente das pessoas, ou seja, existe um viés que busca desvincular a interpretação clássica, digamos assim, do Tanakh, ou seja, da Bíblia hebraica, e substituí-la por uma nova compreensão. Então, quando Paulo ele escreve aquela questão ali da descendência, da descendência de Abraão, que é Cristo, ele está trazendo uma nova filosofia. Ele está dizendo o seguinte: ó, não são mais os judeus, já não são mais os filhos de Israel a descendência de Abraão, ou seja, e isso ele utiliza, se a gente for ir um pouco além, no livro de Romanos ele traz a ideia também de que os cristãos são filhos de Abraão pela fé, entende? Então tem toda uma ideia. Mas voltando à questão da descendência, Paulo ele busca trazer a ideia de que a descendência de Abraão são os cristãos, no fim das contas. Ou seja, ou que seriam todos aqueles que, por meio de Cristo, seriam feitos filhos de Abraão, entende? Tem toda uma ideia filosófica por trás disso. Mas eu quero tratar agora da questão da interpretação do próprio Tanakh, ou seja, da própria Bíblia hebraica, do Antigo Testamento, de como ele mesmo lê a palavra descendência, como ele entende o que é a descendência de Abraão, né? O que o Tanakh traz sobre esse assunto. Então é isso, eu vou trazer 2 versículos aqui que a gente vai estar vendo de forma clara, a gente vai estar entendendo essa questão de uma maneira simples. Porque o Tanakh ele não deixa dúvida sobre o que é a descendência de Abraão, entende? Ele fala de uma maneira explícita quem é a descendência de Abraão, e tudo isso vale a pena a gente recapitular e ter a certeza de que eles são de fato os filhos de Israel. Eu vou estar citando 2 versículos do Tanakh, do livro dos Salmos, capítulo 105, e o outro do Sefer Yeshayahu, ou seja, livro de Isaías, capítulo 41. Nesses 2 versículos, o Tanakh, ou a Bíblia hebraica, ela deixa claro a quem se refere a descendência de Abraão, e algo claro. Estará escrito assim, no Salmo 105, versículo 6: Zera Avraham Avdó Benei Yaakov Behiraiv, que significa descendência de Abraão ou semente de Abraão, meu servo, filhos de Jacó, seus escolhidos. Então aqui o próprio Tanakh ele define quem é a descendência de Abraão: os filhos de Jacó, isto é, Israel, ou seja, o próprio povo judeu. E em Isaías 41 vai estar escrito: Veatá Israel Avdi Yaakov Asher Baharticha Zera Avraham Ohavi. Então está escrito assim, mas tu, Israel, meu servo, Jacó, a quem escolhi, descendência de Abraão, meu amigo, ou meu amado. Então aqui mais uma vez o texto é direto, ele explica de maneira explícita que Israel, Jacó, é o servo de Deus, é a descendência de Abraão, entende? Tudo isso refere a um povo e não uma pessoa individual, como Paulo ele tenta trazer na sua interpretação do Gênesis, por exemplo, que é da promessa de Abraão. Ele tenta trazer dizendo, olha, a descendência de Abraão é Cristo. Então isso é totalmente infundado, é uma distorção da Bíblia hebraica. Paulo, na verdade, como a gente comentou, ele tenta trazer uma nova ideia filosófica, uma nova compreensão que não bate com a Bíblia hebraica. Então, o Novo Testamento, ele, em diversos casos, ele faz isso.
Então, esses exemplos aí que a gente mostrou para vocês servem como ideias, versículos claros que a gente pode ir lá olhar e dizer, não, olha só, a semente de Abraão é a descendência de Israel. A semente de Abraão, a descendência de Abraão são os filhos de Israel, ou seja, o povo judeu. Então, pessoal, este foi mais um vídeo do nosso canal Só Mais Um Cara Falando em Religião. Espero que todos tenham aproveitado o estudo. Quem tiver alguma dúvida pode comentar nos comentários aí, fazer perguntas, criticar, pode trazer suas ideias, querer defender o seu ponto de vista, que serão respondidos com toda certeza. Então, mais uma vez, tenham todos um ótimo final de ano. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Shalom e tudo de bom.